Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. E para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal. Nas noites de segunda a quinta-feira tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite, e nas noites de sexta, sábado e domingo às 10 da noite tem um tipo ao vivo para vocês. Tem neve em mim, gente, tava montando a árvore de Natal, aí ficou neve falsa aqui. Nas noites de sexta, sábado e domingo, às 10 da noite, tem um tipo ao vivo para vocês. E todos os dias, às 11 da manhã, tem relato. Tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado, coletânea temática de relatos no domingo. Meio-dia e meia, de segunda a sexta, tem Almanaque Assombrado com o Matheus ao vivo também. Tá bom? Não deixem de visitar a nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, e não se esqueçam de deixar o seu like neste vídeo, tá bom? Vamos então com o relato. Vamos começar com o relato aqui, que é este: A Caçada do Lobisomem. Bom, como muita gente pede relato de lobisomem, gosta de relatos de lobisomem, vamos aqui, tem um relato de lobisomem. Olá, Ana, meu nome é Fulana, sou do interior de Minas. Acompanho seu canal desde 2016, quando comecei a me interessar pelo assunto. Enfim, vivo minha vida próxima à minha família materna. Minha avó, mãe da minha mãe, já faleceu. Então meu avô preenche esse vazio, fazendo orações e vendo as missas e novenas. Ele sempre vai à capital para fazer exames e eu sempre gostei de ir com ele, pois a rotina daqui é sempre a mesma. Eu sou uma pessoa muito boba, às vezes, e isso acaba deixando com que as pessoas coloquem olho gordo nas coisas que eu faço. Então minha mãe não me avisou sobre a viagem do meu avô. A viagem estava marcada para domingo à tarde, e eu fui avisada no domingo de manhã pela minha mãe, que já chegou no meu quarto assim: Fulana, vai na casa da menina que tá me devendo o dinheiro do bolo que ela pediu para buscar. Para buscar o dinheiro, é isso? Aí eu levantei e fui. Peguei o dinheiro e vim para minha casa. Chegando em casa, minha mãe me mandou ficar com o dinheiro e arrumar as minhas coisas, pois eu iria com meu avô. Eu, sem pensar duas vezes, arrumei tudo com um largo sorriso no rosto. Não contei para ninguém que eu ia viajar. Passei o dia todo calada, na minha. Só falei na hora, me despedindo de todos. No carro estava meu primo mais velho no volante, meu avô ao lado, meu primo chamado... Os nomes estão trocados? Não falou nada, né? Fulano. Tá, não sei. Então tá, meu primo mais velho no volante, meu avô ao lado, meu primo fulano e eu. Ana, sabe aqueles encontros de primos que começam a falar de tudo um pouco? Então, era aquele clima gostoso no carro. Falava sobre as meninas da minha cidade, sobre os namoricos, faculdade. E então foi quando meu primo Beltrano puxou um papo mais sobrenatural. Eu amei aquilo, pois amo contar relatos e ouvir relatos. Logo meu avô, que estava calado a viagem toda, começou a falar. PS, contarei em primeira pessoa para que você entenda melhor toda a história. Beleza. Então o vô disse o seguinte: eu tenho uma história muito apavorante. Vocês sabem aquela fazenda ao lado da minha chácara? Lá já aconteceu um massacre. Eu tinha acabado de me mudar com a sua avó para lá. Nós já tínhamos 6 filhos, então precisamos de uma casa maior, com espaço para as crianças brincarem. Sua tia-avó mudou-se para lá, para ajudar a sua avó com os deveres de casa. Eu trabalhava naquela fazenda e o filho do meu patrão deixou um senhor sem teto morar na casinha dos fundos da fazenda. Aquele senhor era muito estranho. Ele andava sempre muito machucado e sempre rodeado de cães. Certa noite, a sua tia-avó levantou para tomar água na bica do lado de fora da casa.
quando viu uma confusão de cachorros vindo em direção à bica. No meio deles tinha um grande cão que mal dava para ver, devido à escuridão. Ela ficou apavorada e entrou. A confusão foi para debaixo da casa e ela, muito assustada, ouviu alguma coisa batendo a cabeça no assoalho de madeira. Ela virou para o canto e não conseguiu dormir. No outro dia era sexta-feira da Paixão. E como de costume, os fazendeiros não podem cobrar o leite. Então vai para as fazendas muita gente com tonéis para buscar leite. Eu levantei cedo para ir trabalhar, ordenhando vacas. E a sua tia avó, foi comigo para buscar o leite. Chegando lá, o senhor que morava lá nos saudou. Bom dia, fulana, bom dia, fulano. Sua tia me olhou assustada e com um enorme pavor respondeu: bom dia, seu fulano. O senhor machucou a cabeça? E eu, sem entender nada, puxei a sua tia e disse para ela parar de ser intrometida. Ela pegou o leite e foi embora. O senhor fulano veio com uma caneca me pedindo um pouco de leite tirado na hora e eu dei. Ele ficou lá conversando comigo, então ele soltou isso. Vou dar um nome fictício aqui. João, machuquei minha cabeça feio ontem à noite. Olha só. E era muito feio mesmo aquele galo, mas eu não suspeitei de nada. Nessa mesma semana, gado de toda a região começou a sumir, como num passo de mágica. Todos os fazendeiros estavam irritados e logo começaram a falar sobre uma tal onça pintada. A sua avó estava grávida novamente e ia dar à luz naquele mês. Então, chamei a parteira da cidade para ficar ali, tomando conta dela. Quando a criança nasceu, começamos a presenciar muita coisa estranha. Marcas de unhas na casa, os bichos muito assustados, as galinhas não estavam botando ovos e nem as vacas estavam dando leite. Eu achei muito suspeito e comecei a investigar com alguns fazendeiros da região. Todos os meus colegas relatavam a mesma coisa. Alguns até relatavam escutar passos pesados e rosnados nos seus quintais. Não pensamos muito e fomos ficar de tocaia. Eu e mais 8 homens ficamos na estrada do distrito, que ligava as fazendas à cidade. Era por volta da 00:30, quando vimos uma confusão de cães vindo no nosso rumo. E entre meio àqueles cães tinha um muito grande, parecia até um urso. Ficamos muito assustados. Então nos escondemos entre as folhagens da estrada, todos apontando suas armas para aquela confusão. Quanto mais perto ela chegava, mais aquele ser dava forma. Ele era negro, seus olhos eram vermelhos e ele tinha uma boca grande, cheia de dentes afiados, que daria para fazer picadinho de todos nós. Aquilo se pôs de pé. E meu colega, que é avô paterno, da fulana, que nos conta o relato, né? Ele deu um grito de quem tinha se borrado de medo. Aquilo veio em nossa direção disparado quando ouviu o grito. Saímos todos correndo dali, cada um para sua casa. Eu cheguei em casa todo rasgado, pois passei na cerca correndo. Sua avó ficou muito brava comigo e começou a brigar porque eu tinha acordado os mais novos. Você não tem responsabilidade, não, João? Uma hora dessas e ainda acordando as crianças? Num afobamento, eu mandei ela ficar calada e comecei a escutar os passos pesados correndo em volta da nossa casa. Fui puxando sua avó para o quarto e mandando ela ficar calada e a abracei e ela dormiu. Eu não preguei o olho, eu fiquei ali acordado com a arma na mão. No outro dia, os homens da cidade, todos eles sabiam
e tramaram uma caça noturna. Saíram todos com grandes tochas, armados, montados em seus cavalos. Eu fui só de tocaia, espiando de longe. Pararam em frente à fazenda que eu trabalhava e ali ficaram vigiando. Como todos estavam cansados, acabaram pegando no sono. Então se ouviu um grito de um dos homens que estava adormecido. Ele gritava e gritava, e era possível ouvir os gritos também de outra coisa que não era humano. Quando chegaram lá, viram aquela fera devorando o moço. Eles começaram a atirar e a gritar, e aquele ser ficou furioso e partiu para cima deles, ferindo aqueles que o enfrentavam. Eu fiquei de longe observando e apavorado. Os homens que tinham corrido ficaram escondidos perto para ver até onde aquilo daria. Quando aquela tragédia acabou, todos nós ouvimos gritos de dor. E ao longe eu vi o senhor agregado da fazenda ali se destransformando e entrando na casinha dos fundos da fazenda. No outro dia, colocaram fogo na casinha com o senhor dentro. O meu patrão ficou muito irritado com aquilo e chamou as autoridades da cidade, e eles prenderam os culpados pela queima da casa e acusaram eles pelas mortes da fazenda. Eu nunca contei essa história a ninguém, e isso tudo foi queimado junto com a casa. Ana, agora voltando aqui a moça que nos conta o relato. Ana, eu e meus primos ficamos tão chocados e entretidos e estarrecidos com essa história que nem paramos para jantar. Além do medo de descer do carro, né? A gente ficou distraído com a história. Eu, quando cheguei na casa da minha tia, eu não consegui dormir, nem os meus primos. Lembrando que o meu avô tem 85 anos e ainda é lúcido. Esse foi meu relato, espero que gostem. Um beijo. Ah, aqui no final ela disse que os nomes estão trocados. Gente, avise lá no começo, por favor, tá? Mas tudo bem. Então, o senhor que morava no fundo era lobisomem, e é o mesmo que estava com o galo na cabeça. É uma coisa assim que parece que ele não quer fazer isso, mas quando ele tá transformado, ele comete essas atrocidades, e aí quando ele se destransforma, ele vê a besteira que ele fez, e aí não tem mais o que fazer, ou às vezes nem se lembra direito, só sabe que fez alguma coisa ruim e tal, né? Algumas histórias que a gente escuta é assim. Bom, essa foi a história de lobisomem de hoje. Espero que tenham gostado. Se alguém aí tem alguma história sobre lobisomens, algum relato que aconteceu com algum antepassado seu, ou com você, ou com algum conhecido, manda a história pra gente, tá bom? Um beijo pra vocês e a gente se vê num próximo relato. Beijos e fui!